Salve, beleza? Luiz Carlos na área. Subir containers na nuvem sempre parece complicado, não é mesmo? E se eu te falar que agora você consegue rodar tudo no Google Cloud ou Azure com um único Docker Compose direto da sua máquina e até mesmo modelos de IA em containers? Pois é, a Docker, Google e Microsoft prepararam o ambiente não só para containers, mas para os seus agentes de IA também. Cola comigo que eu vou te mostrar essa novidade quentíssima que vai mudar o jeito de você trabalhar com containers e IA em cloud. Já quero aproveitar para poder pedir o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo e também nos ajuda a crescer. Conto com o seu apoio. E por falar em IA, que é um dos assuntos desse vídeo, eu não posso deixar de mostrar o nosso novo MBA, que é o MBA em Engenharia de Software com IA. É um MBA que vai te preparar para esses novos desafios agora de inteligência artificial em todas as etapas de concepção e desenvolvimento do software. Então, nós temos material de como você lidar com IA de forma profissional, lidar com os prompts, contexto, na parte de DevOps, a construção de agentes, desde o desenvolvimento até a produção. É o que você precisa para estar de fato alinhado com o mercado, trazendo valor para sua empresa ou até se especializando para poder entrar e se adequar agora às novas necessidades do mercado. Então, dê uma olhadinha no link da descrição que você vai conseguir acessar facilmente aqui, mas não somente isso. Dê uma olhada aqui com os nossos especialistas, que nós temos outras formações que com certeza nós temos alguma coisa que vai servir exatamente para o momento da sua carreira. Hoje é muito simples publicar uma aplicação empacotada em uma imagem em qualquer cloud, usando os recursos gerenciados do Google Cloud, AWS, Azure e outras. Mas quando você tem um ecossistema mais complexo, com vários containers que se comunicam, precisa configurar tudo manualmente ponto a ponto, ou vai ter que recorrer a ferramentas como o Terraform para poder facilitar. Mesmo assim, o processo não é tão intuitivo ou produtivo, especialmente agora, com o avanço de IA e dos agentes. Os agentes requerem muitas configurações, como instalar dependências, configurar servidores MCPs, configurar a integração com modelos de AI que muitas vezes serão privados, que você vai ter que rodar. Por qualquer motivo que seja a diminuição de custos ou privacidade dos dados. Esse é o nosso novo desafio. A Docker está trabalhando muito nisso para fornecer ambiente e ferramentas que você possa prover a estrutura necessária para rodar a sua malha de agentes e trazer mais segurança para integrar com seus servidores MCPs e etc. Na especificação do Docker Compose, já temos novos recursos como especificar os modelos de IaaS privados que queremos rodar e liberar somente os modelos específicos para cada agente. Você já consegue prover esse ambiente localmente com o seu Docker Compose ou até usando o Docker Offload testando na infra da Docker, que foi vídeo meu aqui do canal, eu vou deixar um card. Mas a questão é que não tínhamos como usar esse Docker Compose diretamente numa cloud. Você usava sempre ali com o Docker Swarm ou na sua infraestrutura ou localmente. Nunca tínhamos um suporte desse nativo que nós temos agora, que é o que eu vou mostrar aqui no vídeo. A Docker se uniu ao Google e à Microsoft para mudar o jogo. Agora você pode usar o Docker Compose da sua máquina, rodar apenas um Docker Compose up e pronto. Suas aplicações sobem na nuvem já configuradas, com suporte a GPU e até os novos recursos de IA, tudo em um ambiente preparado para a nova era dos agentes inteligentes. No momento, apenas a Google lançou a sua versão para testes, a Azure ainda não, mas quando a Azure lançar, nós vamos trazer também material para vocês. Para que você possa fazer esse teste, é necessário ter o gcloud CLI instalado. Então, nós vamos rodar o comando gcloud alpha. Isso significa que esse recurso ainda está em alpha e não é recomendado para casos de produção. Inclusive, você tem que ter a versão do gcloud CLI maior ou igual a 532.0. Aí o comando é gcloud alpha run compose up, quase um docker compose up. Então ele vai olhar se você tem um docker compose ou compose yaml, tem aquela estrutura ali padrão que é reconhecida, e ele já sobe todos os seus containers.
Essa aplicação que eu tenho aqui é uma aplicação de um evento que eu fiz, bem legal, que foi Level Up for Juniors, para quem está começando na área. É uma aplicação simples que tem uma API com Node e banco de dados, que não seria recomendado de a gente rodar nesse tipo de ambiente, mas nós já vamos ver que ele suporta, ele já vai fazer uma série de configurações, tá? Por enquanto, algumas instruções não são suportadas por esse ambiente que vai montar os containers. Por exemplo, essas novas instruções do Docker Compose, que você tem ali o model, aí você coloca o seu modelo de IA aí que você quer rodar. Algumas instruções específicas também não são suportadas. Algumas, como eu tenho aqui esse deploy réplica 3, ele não vai se importar. Isso aqui seria mais usado por um Swarm ou um Docker Compose comum que ele criaria réplicas. Então aqui ele sobe, descarta, mas dependendo da instrução, ele dá um aviso na hora que você roda o comando ali, ele não consegue subir. Tá? Então nós vamos rodar apenas esse comando, ele já vai criar o ambiente. O próximo passo é criarmos um projeto no gCloud, então vamos criar aqui um novo projeto. Vou chamar ele de teste Docker Compose. Aí deixa ele criar aqui o projeto. Nós vamos selecioná-lo e adicionar algumas APIs. Nós temos que ter consciência que, como nós estamos nesse ambiente em alfa, vários problemas podem acontecer, principalmente na hora de rodar ali o comando. Ele pode ficar um tempo sem responder, aí você executa de novo, aí ele sobe os containers corretamente. Isso é principalmente quando você está fazendo pela primeira vez, quando ainda você não tem os seus containers implantados aqui na infraestrutura. Então, eu vou selecionar aqui o projeto. Agora, aqui na parte de APIs e serviços, nós vamos selecionar 3 APIs. Nós precisamos habilitar o Google Cloud Run, que é o serviço de container gerenciado do Google Cloud. Então vamos habilitar esse Cloud Run Admin API. Ele já vai fazer toda a implantação e configuração dos containers, que é o que a gente faria de forma manual. Pronto. Agora vem o próximo aqui, que vai ser o Resource, que é uma API para que nós possamos gerenciar os recursos do Google Cloud via API. Nós podemos acessar qualquer recurso, criar, excluir, mudar configurações. Pronto, está habilitado também. E o Google Cloud Build, que é o serviço de build dele, que não é somente para Docker, mas é para você poder criar o artefato da sua aplicação. Então eu vou ativá-lo aqui também. Pronto. Então aqui na configuração do projeto, temos o ID que ele gerou. Eu vou pegar esse ID, aqui no meu terminal eu vou rodar o gcloud config set project, passando o ID desse projeto, porque todo comando que eu executar vai incidir nesse projeto. Então agora não tem mais o que fazer. gcloud alpha run compose up. Aí é aqui que nessa primeira vez ele pode dar o problema, nós vamos ver se ele vai acontecer ou não. Nós vamos ver juntos. Aqui ele está pedindo qual é a região que eu vou rodar o projeto. Eu vou colocar US East 1, pode ser qualquer região. Então ele vai criar aqui um repositório da imagem lá no Artifact Registry dele e vai começar a fazer o build. Ele faz muitas coisas por trás nessa primeira vez. Ele vai criar service account, vai criar a configuração de build, vai criar volume, enfim, vai fazer uma série de coisas. Então, aqui que ele pode ficar agarrado ou, às vezes, ele pode retornar um erro. Nós podemos acompanhar isso exatamente aqui pelo... A minha tela está um pouco menor, mas acho que dá para achar o Logs Explorer. Na verdade não é esse, é esse aqui. O Logs Explorer, nós vamos conseguir ver os logs do que está acontecendo. Na verdade, acho que eu selecionei errado. Pronto.
Então aqui ele está mostrando tudo que ele está fazendo. Se você vê que ele está fazendo aqui um pooling da imagem, dependendo da sua configuração, ó, ele está fazendo transferência, tá vendo que ele pegou a imagem do Node, significa que ele está fazendo build, né? Mas nós já tivemos alguns erros aqui. Eu vou tentar reduzir um pouco isso aqui. Ele está mostrando um erro em relação à questão de conta, o Resource Manager aqui deu um errinho. Ele vai fazendo algumas coisas, mas pode ser que ele não configure a Service Account direito, ó. Ele está fazendo o build de forma correta, isso aqui é um bom indicativo. Muitas vezes ele chega aqui nesse ponto de terminar o build e não fazer o deploy. Ele tem um timeout de 12 segundos. Ou melhor, de 12 minutos. Se esse comando ficar preso depois de 12 minutos, ele vai dar um erro. Eu tive a sorte dele fazer de primeira. E até nós podemos já ver aqui no projeto que ele cria o artefato, ou melhor, o arquivo do Cloud Build YAML. Então aqui é a etapa que ele vai gerar a imagem, ele usa ali o BuildX do Docker, gera a imagem exatamente com esse nome. Aí coloca ali o test node, que é a aplicação que nós temos. Esse teste que está aqui, inclusive, é bom que você coloque um nome diferente relativo a esse nome que está aqui, né? Então é bom que você coloque o nome do projeto ali. Então ele faz aqui o build. Também ele vai acabar criando, acho que deu certo, ele está fazendo o deploy ainda, mas ele vai criar aqui um arquivo de Kubernetes, porque no final das contas o Google Cloud Run roda um container, você está alugando um pedacinho do Kubernetes, então ele acabou convertendo um Docker Compose para um arquivo de Kubernetes. Então, dentro aqui desse service, nós temos o container do banco de dados e o container do Node.js. Aí tem outras configurações relativas às configurações aqui do próprio Docker Compose. Então, ele está terminando aqui de fazer o deploy. Essa partezinha normalmente vai mais rápido. Ele demorou um pouquinho, mas foi. É um ambiente em alfa ainda. Mas temos aqui já um endereço para poder ver a aplicação. Veja, né, o trabalho de ter que fazer o deploy do nosso Docker Compose, da nossa própria máquina. Eu poderia jogar isso aqui, obviamente, num CI. Esse endereço não é acessível agora, porque tem que habilitar para que ele fique público, tá? Mas eu queria comentar aqui justamente uma instrução que você tem que adicionar, que é essa ex Google Cloud Ingress Container. Porque, de alguma forma, nós estamos querendo subir isso aqui para poder acessar a aplicação através da internet. Então ele tem algumas regras. Se ele não vê nenhum container expondo porta, ele vai pegar o primeiro container aqui que está definido dentro do Docker Compose e vai expor uma porta 8080. Então ele tenta de alguma forma expor alguém. Eu já tinha definido aqui obviamente as portas, né, para ele poder trabalhar com a 8080, mas essa instrução aqui, quando você define ela, você está falando para ele que essa aplicação ela vai ter um ingresso, então ela vai poder ser acessada de fora. Então, no caso do MySQL, eu não coloco essa instrução. Vamos voltar aqui para o Google Cloud Console. Eu vou vir aqui, na verdade, que está ruim para poder acessar. Vou colocar Google Cloud Run. E aqui está o meu teste. Então, esse aqui é o meu deploy. Ao irmos aqui em editar a implantação, então temos aqui a URL da imagem do Node, porque o MySQL está configurado diretamente para poder puxar do Docker Hub. Tem a porta 3000 que é a que está rodando dentro do container, as variáveis de ambiente, ó, que são ali as de banco de dados, e tem a parte do MySQL. Teria que fazer todas essas configurações e tudo mais. Eu vou chegar aqui na parte de rede
Vamos ver se isso está acessível. Então, vou permitir. Cadê a parte de segurança, na verdade? Permitir acesso público, salvar. Então, pegar esse endereço aqui. E vamos ver se eu consigo acessar minha aplicação. Tá aí. Acho que eu tenho um Hello World aqui, alguma coisa assim. Ela já funcionou ali, tem o token JWT, tem a parte de autenticação, só tô querendo ver se tem alguma rota. Tem a raiz, que ele deveria colocar um hello aqui, né? Provavelmente eu tenho um middleware de proteção. Tem um middleware de proteção. Tem um barra eventos também, provavelmente ele vai exigir um token. Não, tá vendo? Ele mostrou aqui todos os eventos disponíveis, que é uma rota pública que eu tenho, então já tá funcionando, sem que a gente não tem que mudar nada a não ser aquela instrução aqui, ó. Tem outras 2 instruções que eu adicionei, que é exatamente uma configuração para quanto de CPU o seu container vai utilizar e o quanto e essa configuração, no momento, ela vai estar totalmente ligada ao quanto de memória que o seu container vai ter. Então, o Node tem um CPU count e o MySQL eu coloquei como 4, por exemplo. Então, nós vamos ver aqui na configuração dos containers, como eu estou utilizando um CPU count, então é 1 GB. Quando eu vou para 4 CPUs, então é 2 GB, tá? Então, ele liga a memória RAM à quantidade de CPUs que você tem. E aqui nós temos o ponto que eu tinha falado antes, que ainda ele nem tá para clicar aqui, ele não está disponível, mas se eu tivesse ali os modelos, o modelo rodando como um container, esse GPU aqui estaria marcado, estaria rodando um container com acesso à GPU para poder rodar o meu modelo de IA, e as outras aplicações seriam um agente. Mas vamos navegar aqui pela plataforma para ver como que ele cria muita coisa em relação a esse deploy, algo que a gente teria que fazer. Por exemplo, no Google Cloud Build aqui, tá aqui o histórico do build que ele fez. Justamente ele gerou o artefato, aquele arquivo que eu tinha mostrado. Tô mostrando um pouco pequeno aqui, mas eu tenho todo o histórico que aconteceu. Mas antes dele fazer esse build, ele pega o código-fonte que está na máquina e joga aqui para o storage dele. Então, o Cloud Storage, a gente vai ver aqui em Buckets, uma pastinha com o projeto. Ele jogou aqui 2, porque um é a questão do volume do MySQL. Deixa eu ver se é exatamente essa aqui. Não, essa aqui é a questão dos volumes, que ele tem o teste ali na frente. Esse aqui, que é o projeto que está Cloud Build na frente. Então, se eu vier aqui em Source, vai ter um arquivo .tar, tá aparecendo um pouco pequeno aqui, né? Mas é um .tar, ele usou esse aqui é o projeto. Se eu abrir ele, vai ter todo o código-fonte lá. Então, ele sobe o código-fonte para cá, usa o Cloud Build, faz tudo que tem que fazer, mas na hora que ele vai montar, o que é interessante é, se você configura aqui um volume, por exemplo, eu configurei aqui na minha aplicação que eu vou ter uma pasta de uploads, jogo ela no volume para o container ser efêmero e o volume ele é persistente. Também para o caso do MySQL, tem um volume configurado, porque eu estou pegando aqui um DB-SQL para poder montar a estrutura do banco. Então, a configuração de volume, ele acaba jogando esse carinha também. Vou voltar para cá. Se eu vier aqui em MySQL, não é o volume do MySQL em si. Inclusive, eu acredito que com essa configuração aqui, um volume como esse não tem o suporte que um banco de dados precisa, seria recomendado, né? Para ninguém me xingar que eu estou subindo banco de dados em container fazendo recomendação desse tipo.
mas é o MySQL, o DBSQL ali que monta toda a estrutura. Então veja, né, a possibilidade aqui no momento já de você poder fazer testes muito rápidos até, de poder subir tudo já com um comando só e poder usar toda a infraestrutura que o Docker está dando. A Docker está investindo muito nessa questão de agentes. De você poder subir os seus agentes, subir os seus modelos de IA com apenas um comando, né, provendo esse ambiente no offload, que eu já tinha falado antes, ou na sua máquina, se você conseguir rodar todos, enfim. Isso aqui abre portas, né? Vai ter também a Azure, você vai poder rodar no outro ambiente. Deixa muito mais confortável, né? Trabalhar com Docker Compose é algo muito difundido, muito fácil, porque é uma tecnologia que já está há anos no mercado, as pessoas já estão se acostumando a trabalhar. Então nós temos que ficar ligados nessas novidades. Então, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. A gente está acompanhando firme as últimas novidades de IA, voltadas para Docker também, que eu sou Docker Captain, eu curto bastante esse assunto, então me comprometo a trazer o que vier de novo. A Docker está lançando quase todo mês um monte de novidades sobre IA, tá? Eu vou trazer sempre esses vídeos aí para vocês. Preciso também dos feedbacks, o que vocês estão achando, o que você achou de interessante desse recurso, se já conseguiu testar, comente aí, eu preciso muito disso para que eu produza os próximos vídeos. Lembro também que nós temos o nosso MBA com Engenharia de Software com IA. Se você quer se especializar em desenvolver aplicações usando IA, entendendo a base, prompts, contexto, criando agentes, usando IA em toda a parte ali de concepção até a produção do software. Nosso MBA está bombando, estamos com as matrículas abertas. Dê uma olhadinha aqui no link da descrição. Contate os nossos especialistas, mas conheça também as nossas outras formações, que com certeza nós temos alguma coisa para poder trazer mais valor aí para a sua carreira. Então, um grande abraço para todo mundo. Até mais, pessoal. Tchau.